Olá pessoal, estamos com mais uma live da HB. Hoje eu estou recebendo os diretores da HB, o Tarsis e o Weber. Tudo bem, Tarsis? Tudo bom, Marcos? Como vão vocês todos aí? Tudo ótimo. Olha, você falou tantas coisas nas lives anteriores sobre HB, sobre a serigrafia no Brasil, e eu fiquei curioso para saber algumas coisas, por isso que eu estou convidando você. E hoje temos aí o Weber também, que é um dos diretores da HB. Tudo bem, Weber? Tudo certo, Marcos. Que ótimo, que ótimo. Então, Tarsi, nas lives anteriores, você comentou sobre algumas aplicações, falou sobre as novidades e tudo mais e tal. Eu inclusive, até dei umas pesquisadas e, assim, na minha cabeça, posso ser bem sincero com vocês, na minha cabeça, serigrafia é mais, assim, uma questão de impressão, de transformar uma coisa que é meio artística, meio artesanal, numa reprodução de cores, coisas do gênero, para fazer camisetas, né? Esse é o meu conhecimento de serigrafia. Mas você está me abrindo a cabeça. Os técnicos da HB também me mostraram coisas diferentes, eu achei bem bacana. E aí eu queria te perguntar, né? Assim, agora com um pouco mais de detalhes, né? Até onde vai a serigrafia? Ou seja, é isso mesmo? Ou seja, é só a camiseta e essas impressões e tudo mais? Ou eu estou muito limitado no meu conhecimento ainda? Olha, eu acho que nós podemos afirmar que serigrafia é um processo industrial para você depositar qualquer material fluido, tá? Quer dizer, não é somente cor, não é somente uma tinta. Eu posso imprimir materiais isolantes, materiais condutivos, posso imprimir adesivos. Quer dizer, isso abre um leque de possibilidades que faz com que existem muitas aplicações em desenvolvimento, inclusive, onde usa esse processo de deposição. E é importante ressaltar o seguinte, a HB ela trabalha muito pelo que eu chamo de profissionalização da serigrafia. Quer dizer, nós temos que passar limpo essa imagem de processo artesanal e demonstrar que é um processo industrial. Muito bacana, muito bacana. E falando disso, Eber, assim, você que é o nosso diretor técnico, né? Na hora de você pensar lá nos desenvolvimentos e tudo mais, você leva em consideração o quê? Por exemplo, na indústria têxtil, é só camiseta? E, por exemplo, quando você imprime uma camiseta, é tudo do mesmo jeito? Outros tecidos? Tem outras aplicações? Como é que a gente faz isso? Na verdade, hoje em dia a serigrafia é um meio, né? Não existe mais. Está acabando aquela pessoa que ele faz camisetas, brindes, cartazes. Está havendo uma especialização muito grande e onde, nessa especialização, o primeiro passo seria as pessoas buscam uma melhor qualidade naquilo que fazem, uma melhor produtividade, mas também nós levamos em conta aspectos muito importantes que seriam o quê? Na área da segurança de quem vai trabalhar, do ambiente de trabalho, né? Respeito ao meio ambiente, o não usar produtos agressivos e a saúde também das pessoas, né? Então, a serigrafia, como o Tarsis disse, ela está evoluindo muito, onde ela está deixando de ser um artesanato, aliás, já deixou faz muito tempo, mas cada vez menos um artesanato e cada vez mais uma técnica, aonde as pessoas buscam e têm que ter um controle do processo. E então, para isso, normalmente a gente faz o quê? Já fica de olho no que está acontecendo, novas aplicações, né, que podem chegar a ser realizadas, a virar uma realidade e que vai utilizar a serigrafia, assim como novas tecnologias químicas, de coisas que nós podemos já incorporar em produtos ou na nossa linha de produtos atuais. Tá? Agora, só voltando na área têxtil, é uma área muito vasta, onde a gente não pode pensar apenas em roupas, mas existe toda um universo têxtil muito maior na parte de cama, mesa e banho, toalhas, lençóis, toalhas de mesa, né? E mesmo na parte de roupas, você tem desde a camiseta, depois você tem impressão de roupas sintéticas,
casacos, materiais esportivos. Então, até gravatas. A gravata, dependendo da tinta, do substrato, do tipo de tecido, os materiais que nós fabricamos eles têm que se adaptar a tudo isso. Então, por exemplo, existem desde de emulsões que serviriam para tudo, até algumas que são extremamente especializadas, por exemplo, para quem faz grandes tiragens e usa um equipamento de exposição direta com luz, direto controlado por computador, não usa fotolito. Então, esse é um produto bem especializado, bem diferenciado. Então, espero que aí tenha mais ou menos te esclarecido, né? A forma como nós temos que pensar. Nós temos que estar um passo à frente para quando as necessidades reais surgirem, nós já termos uma solução, um caminho para oferecer ao mercado. Que bacana, que bacana. Mas nessa questão que vocês estão falando, assim, eu não consigo pensar em outra coisa que não a tinta dentro do tecido. O Tarsis falou que, puxa, eu posso colocar outras coisas que não só tinta. Você pode dar algum exemplo, Tarsis? Por exemplo, existem processos de decoração, ok? Onde eu trabalho com foil. Quer dizer, é um poliéster metalizado. Então, eu imprimo na roupa uma cola, e essa cola vai segurar o metalizado. Ok? Ah, tá. Entendi. Então, aonde tem a cola, na hora que eu fizer uma pressão desse plástico com temperatura, quando eu tirar o plástico, o metalizado fica na cola. Tá? Eu posso, por exemplo, imprimir circuitos inteligentes. Então, existem algumas empresas esportivas que eles estão fazendo roupas onde você tem um circuito impresso na camiseta para acompanhar batimento cardíaco, monitoramento do atleta. Olha só. Tá? Eu posso, por exemplo, imprimir substratos ou colas, materiais especiais para adesão de flock, que é como se fosse umas fibras, ok? Que me dá uma sensação de um pelinho no material. Então, aquelas luvas que tem aqueles... Flock é isso daí? Tem umas luvas de segurança, aquelas meias também que a gente usa em avião também. Você coloca como se fosse uma borrachinha, é isso ou não? Eu costumo falar que a serigrafia, você pode imprimir tendo por objetivo um efeito visual, mas você pode ter um efeito funcional. Então, eu posso ter tintas especiais que eu imprimo com relevo, ok? Eu dou uma certa altura na forma, com uma certa acabamento, formas, desenhos variados, e isso daí tem a função antideslizante. Então, por exemplo, eu tenho as luvas de goleiro, meias de hidroginástica. Quer dizer, eu imprimo uma tinta que faz com que a pessoa escorregue menos durante o exercício. Olha só. Que interessante isso, hein? Bom, se bem que tem uns goleiros aí que não estão com umas luvas boas, não, hein? Não é? Faz parte do futebol atual. Tem umas aí que não estão funcionando direito. Só fechando o mercado têxtil, nós podemos ter a impressão de peças localizadas. Por exemplo, eu já posso imprimir só a camiseta direto, só que eu posso fazer impressão de pano corrido. O que é isso? Quer dizer, pano corrido? Eu imprimo rolo a rolo. Quer dizer, eu tenho um rolo branco, coloco na máquina o rolo branco e do outro lado sai o rolo estampado. Uma máquina que já faz tudo isso. Que faz isso. E posso usar tela plana ou tela cilíndrica. Quer dizer, uma tela que ela vai acompanhando, o giro da tela acompanha a movimentação do tecido. Então, a decoração têxtil, de novo, são vários tipos de possibilidades possíveis. E eu imagino, não sei, para qual, dependendo desse processo, se for esse, como é que chama? Rolo corrido, é isso, Tarsis? Ou se for plano ou se for cilíndrico e tal, eu vou usar, por exemplo, emulsões diferentes, é isso? Ou não necessariamente? Emulsão é emulsão? Não. Existem emulsões especiais, por exemplo, essa serigrafia rotativa, né, que são por rolos. Não se usa uma tela de poliéster ou de nylon como se usa na serigrafia plana, tá? São rolos de cilindros à base de níquel, né, perfurados. E a emulsão é completamente diferente. É uma emulsão que você sofre uma reação química por um calor muito alto, que uma tela de poliéster, por exemplo, não conseguiria
resistir à temperatura do tratamento térmico. E muitas vezes essas tintas não são aquela tinta que se imprime numa camiseta, porque elas são praticamente corantes que reagem com o tecido e grudam, digamos assim, nas fibras do tecido. Não é uma tinta bem diferente da que se faz, por exemplo, uma camiseta. E nesses casos, a resistência química da emulsão é um pouco diferente, porque você tem que usar uma emulsão que seja adequada para resistir àquela tinta que você usa. Tá? Então, as pessoas falam assim, nossa, mas a HB tem tanta emulsão. É por causa disso. Quanto mais as empresas vão se especializando, elas buscam o melhor para aquilo que eles fazem. Tá? Então, aquela emulsão genérica, ou que atende muitas coisas, acaba não servindo para quem quer ser o líder ou fazer um serviço perfeito em uma determinada aplicação bem específica. Isso é interessante, né? Que a HB ela vai acompanhando as tecnologias, né? Vão tendo exigências, tecnologias, coisas diferentes, vocês vão acompanhando isso com os produtos, né? Por isso que você tem uma variedade grande de emulsões, porque tem diferentes técnicas que a gente pode utilizar na própria serigrafia, né? É bem interessante isso. Agora, falando ainda um pouco dessas máquinas, Tarsis, a máquina, quando é que eu decido utilizar uma máquina? Porque ainda tem muito, ainda que eu vejo na internet aquele pessoal que desce lá o quadro, né, o caixilho, passa tinta e tal. Eu vejo muito disso, né? Mas, aliás, se você pudesse mandar umas fotos de exemplos, aí eu coloco, quando a gente for fazer edição, o pessoal que não está assistindo ao vivo, eu coloco uns exemplinhos na edição. Porque aí ilustra para, como eu, por exemplo, que não conheço, nunca vi uma máquina de perto, né? Seria bem bacana. Inclusive de produtos também. Se você tiver assim, essas luvas que você falou, alguma coisa que ilustre essa impressão não só de tinta, que agora já... Porque quando eu penso em impressão, eu penso, vou imprimir tinta, mas não necessariamente é verdade, né? Pode ser outras coisas, né? Quando que eu decido que eu tenho que partir para uma máquina, né? E essas máquinas, o objetivo obviamente, aumentar a produtividade, mas é só aumentar a produtividade? Assim, como é que eu decido que máquina comprar e por que eu preciso de uma máquina? Olha, o ser humano, ele tem variações de forças e limitações quanto à dimensão, quanto a raios, braços, abertura de braços, ok? Imagina o seguinte, se eu tiver que fazer uma impressão, eu faço uma impressão, mas se eu tiver que repetir essa impressão, eu posso ter variação ao longo do dia. Imagina o seguinte, você tem que fazer um movimento repetitivo 500 vezes ao longo do dia. A pressão, a velocidade vão ser diferentes. Isso pode fazer com que a qualidade do resultado seja oscilante. Tá? Então, a aquisição de um equipamento, seja para impressão, seja para emulsionamento da tela, seja para lavagem da tela, eu viso ou aumentar a produtividade, ou seja, conseguir produzir muito mais do que o ser humano faria, ou eu quero garantir que vai sair sempre igual, ou quando eu quero aumentar a área de impressão. Por exemplo, nós temos alguns clientes que eles faziam uma impressão manual e eles imaginavam, eles padronizaram o substrato em função da quanto que eu consigo atingir, qual é a amplitude, o rango da mão humana, ok? Então eu conseguia fazer nesses 80 centímetros mais ou menos 6 repetições. Se eu comprar uma máquina, eu não preciso fazer 80 centímetros, eu posso fazer 2 metros. Quer dizer, eu multiplico isso por 5 o que eu estou imprimindo de uma vez. Tá? Então, por isso que eu falei, uniformizo o trabalho, eu ganho em velocidade e eu posso ganhar em escala. Não preciso fazer uma repetição, eu posso fazer várias repetições. Entendi. E esse uniformizo é porque o processo manual ele é um pouco mais... tem uma tolerância um pouco maior, ou seja, eu não consigo um padrão assim muito bem estabelecido e na máquina é mais preciso, é isso que você quer dizer? Vamos dizer que o ser humano, na hora que eu vou imprimir, eu tenho, por exemplo, vou puxar um rodo, um elemento de impressão, ok? O poliuretano. Eu posso fazer pressão diferente,
eu posso fazer velocidade diferente, eu posso usar ângulos diferentes, ok? Isso daí faz com que os resultados sejam um diferente do outro. Então, mediante o nível de exigência que eu tenho, eu não aceito essa variação. Quer dizer, no momento que eu trabalho com um processo industrial que tem que sair 100% igual, naquela quantidade esperada, naquela espessura pré-determinada, eu sou obrigado a usar uma máquina para garantir essa uniformidade. Entendi. E Eber, tem assim... O Tarsis me falou muito de uma impressão em bombom, né? Ele falou na vez passada que a gente pode imprimir chocolate, por exemplo, e tal, né? E ele também comentou, mas muito por cima, da impressão de vidros. Será que você poderia falar um pouquinho mais? Assim, é possível imprimir em vidros? Como é que é essa impressão? Qual que é a técnica? Bom, uma das coisas que a serigrafia, uma das vantagens da serigrafia como um processo de impressão, de deposição de um material numa área controlada, é que você pode usar praticamente de qualquer tipo de material. E muitas vezes na indústria de vidro, você imprime uma tinta, vamos chamar de tinta, onde os pigmentos e o veículo vão ser depois fundidos por calor e passam a fazer parte do vidro. Tá? Então, a indústria de vidros usa muito a serigrafia, que vai desde, por exemplo, ampolas de remédios, que é uma impressão bem pequena, mas tem que ter bastante qualidade de imagem e produtividade muito grande, até, por exemplo, a indústria arquitetônica. No mundo, hoje em dia, né, os arquitetos usam bastante, fazem, às vezes, um prédio inteiro colorido, com imagens, ou cada pedaço de vidro com uma cor diferente, né? Eles usam muito isso, a gente vê no exterior. No Brasil, talvez por ainda não terem empresas que façam esse serviço, isso aqui está começando. E um outro ramo também, falando de vidro, né, muito importante, é a parte automobilística. Porque... Nossa, mas aonde tem impressão de vidro na automobilística? Não consigo... Por exemplo, se você olhar os vidros dos automóveis, onde ele é colado na base metálica do carro, ele sempre tem uma faixa preta em volta do vidro para disfarçar, deixar... Isso é um fator, digamos assim, de estético. Mas você aquela faixa preta em volta, né? Exatamente. A chamada banda negra. Exatamente. E no vidro traseiro, você tem, por exemplo, aqueles fiozinhos desembaçantes, que não... Aquilo tem uma função, que eles são fios condutores que esquentam o vidro, tá? E para não embaçar. Tá? E existem outras coisas, por exemplo, as antenas dos rádios dos carros, né, que antigamente tinha aquele fio de arame, né, pendurado, hoje já estão começando a ser impressas no próprio vidro do carro. Olha só, isso por serigrafia, eu nem imaginaria. Olha só, então o vidro anti-embaçante é serigrafia, então. Repara o seguinte, que quando eu faço uma impressão de um logotipo no vidro, para falar que é o fabricante, as especificações, eu uso uma tinta, ok? Uma finalidade visual. Isso. Quando eu quero fazer o desembaçante, eu imprimo uma pasta à base de prato e crio uma resistência. Ele gera calor. Claro. Quando eu quero fazer aquilo do funcional que você falou, né? É do funcional. Quando eu quero fazer uma antena, quando eu quero fazer um sensor de distância, um sensor de chuva, eu faço circuitos elétricos, ok? Então eu conduzo a eletricidade através das impressões serigráficas. Entendi. Agora, e aquela marcação do número do chassi? Aquilo não é serigrafia, aquilo parece que o vidro foi marcado, né? Assim, é gravado, né? O número, né? Como cada carro tem um número de chassi diferente, não compensa fazer uma tela por carro. Então o que o pessoal usa é uma máscara adesiva, ok? E ela usa um produto que ele faz um fosqueamento do vidro, é um processo subtrativo. Em serigrafia, nós temos um produto semelhante chamado Matte Glass. Então, por exemplo, na indústria de luminárias, eu tinha que fazer vários pedaços de vidro jateados. Antigamente era o processo de jato de areia. Só que o jato de areia em si, de novo, é artesanal, pode gerar muitos resíduos que pode
gerar doenças como silicose, né, de pulmão. Então, hoje, o que eu faço? Por serigrafia, eu imprimo um produto sobre o vidro, ele fica 3 minutos sobre o vidro e faz um fosqueamento químico, um processo subtrativo, ilustrando de novo a versatilidade da serigrafia. Você entende? Matte Glass, que chama? Matte Glass? Matte Glass. Mas é um processo de fosqueamento de vidro. Importante saber o seguinte, que nós temos o Matte Glass para serigrafia, mas esse outro processo de gravação dos vidros com o chassi de cada carro diferente é uma outra linha de produto que nós também fabricamos, chama-se Glass Marker, tá? Só para o Marcos aí ficar sabendo. Não é serigrafia, mas nós temos esse produto também. Entendi. Olha que bacana isso. Agora, dessas novidades que tem no vidro, isso que você falou que vai uma tendência no Brasil, Heber, de estar trazendo, por exemplo, o vidro arquitetônico e tal, também tem o contrário, né? Teve coisas que vocês trabalharam muito e que agora já não estão mais com tanta evidência ou até desapareceu, né? Por exemplo, CD, DVD, acho que se tem é pouco ainda, não é? Esse consumo. E é com serigrafia ou não? É outra técnica? Olha, há uns 20 anos atrás, quando apareceram os primeiros CDs, tá? Se fazia apenas a impressão de letras. Quer dizer, o pessoal buscou um processo que conseguisse dar cobertura suficiente sobre aquele plástico metalizado ou espelhado, vamos chamar assim. Okay? Serigrafia, eu consigo controlar o depósito de tinta e chegou-se numa espessura tal que eu conseguia opacidade, quer dizer, da cor ficava viva. Depois eles foram otimizando o processo, conheceram serigrafia, começaram a trabalhar com retículas, com degradês, com coloridos, com 4 cores. Okay? Aos 20 anos atrás, era um mercado muito grande, o mercado de impressão de CD e DVD. Só que a evolução tecnológica dos arquivos não é mais arquivo físico, né? Hoje você tem os arquivos digitais, downloads, todo esse streaming. Esses veículos em si quase que desapareceram. Ainda existe alguma empresa fabricando CD, mas não é nada comparado ao que tinha anteriormente. Então, isso mostra o seguinte, a serigrafia ela acompanha a evolução da tecnologia, ela atende necessidades. E sempre vão aparecer aplicações novas. Dá um exemplo aí para mim, Heber, de aplicação que você acha que vai chegar ou já chegou, não sei. Por exemplo, na parte de energia alternativa, né, nós temos hoje o quê? Células fotovoltaicas, que são uma placa, né, de eletrônica que absorve a energia solar e transforma em energia elétrica. Aquelas placas pretas que a gente põe no telhado, não é isso? De placa de energia solar que a gente chama, né? Isso? Tem algumas que você simplesmente esquenta a água pelo calor que o sol gera, mas tem algumas que você gera eletricidade através da energia do sol, que são essas chamadas células eletrovoltaicas. Tá? E a serigrafia faz parte do processo da produção dessas placas fotovoltaicas. Bacana. Olha, chegou uma pergunta aqui da Viviane. A Viviane quer saber o seguinte, vocês estão comentando sobre mercados que já desapareceram, em que vocês estavam colaborando, também mercados novos em que vocês estão trazendo novos produtos. Ela está perguntando se é possível fazer uma cocriação, ou seja, vocês entram com a tecnologia essa que vocês dominam de serigrafia e ela entra com a tecnologia da empresa dela. É possível fazer isso? Vocês fazem esse tipo de parceria? Olha, com toda certeza, nós estamos à disposição dos clientes de ajudá-los a implantar um processo serigráfico robusto e profissional. Quer dizer, conhecendo serigrafia, nós já participamos de vários processos. A própria, por exemplo, quando foram implantar os primeiros vidros com desembaçantes no Brasil, eles procuraram HB, porque eles tinham que depositar um pouco de um material para criar uma resistência. Então, nós começamos a fazer teste para ver o seguinte, que tecido nós vamos usar para dar a descarga correta, qual vai ser a espessura dos fios para poder dar a resistência, o aquecimento necessário. Ok? Então, nós estamos à disposição, sim, de ajudar os clientes de implantar um processo serigráfico robusto. Puxa, que bacana isso. E aí, como é que faz? A gente
entra no site, manda uma mensagem para vocês, é isso? Vocês entram em contato, como é que funciona essa... É por aí o caminho? Liga para o departamento comercial? Como é que a gente faz? Porque isso é bacana, porque às vezes eu domino uma determinada técnica, né? Mas não consigo dominar a questão da serigrafia. Vocês podem ajudar e melhorar o processo por meio da serigrafia. Como é que eu faço na prática? Eu ligo para vocês? Olha, a HB hoje, ela consegue uma capilaridade de mercado dos seus produtos através de uma ampla rede de revendedores e representantes. Ok? Tá. Então, no momento que o cliente tem algum problema, ele pode contatar a HB diretamente por telefone, ou pelo revendedor, ou por representante. Nós tivemos um caso, há poucos dias atrás, de uma empresa de plástico, que ela injetava as peças plásticas e depois ela imprimia. Como assim? Ela escutou... Quer dizer, eu injetava as peças? Eu vou injetar uma peça plástica. Ok? Essa peça plástica eu quero decorar. Tá? Certo. Então, aí eu injeto primeiro e depois eu ponho a tinta, né? Isso é o que normalmente é feito. Só que hoje existe o processo chamado Injection Molding Decoration. Quer dizer, em vez de injetar a peça e depois decorar, eu decora durante a injeção. E eu coloco esse filme decorado dentro da injetora. Então, quando a peça sai da injetora, ela já sai com a decoração. Então, eu posso fazer, por exemplo, desde um botão de um equipamento eletrônico, como posso fazer, por exemplo, mesas e cadeiras plásticas. Quer dizer, antigamente, para fazer uma mesa de bar, eu injetava a mesa para depois decorar ou depois colocar algum vinil por cima decorado. Certo. Só que eu tenho trabalho, eu não tenho a resistência necessária. Então, hoje, qual que é o processo novo que existe? Eu faço a impressão em um filme, eu coloco esse filme dentro da máquina injetora, injeto plástico no processo de injeção tradicional, e quando a mesa sai, ela já sai com a decoração. Ela já sai pronta. Tá? Então, isso demonstra o seguinte, às vezes o cliente ele quer implantar esse processo. Então, nós apoiamos ele com as informações, com o tipo de tela, com o tipo de processo, com o nível de automatização que ele precisa. Depende do volume, nós podemos falar assim, olha, você pode fazer esse tipo de serviço, terceiriza com aquela empresa, com aquela outra empresa. Muito bom. E Eber, vocês também... Coisa que eu queria falar é o seguinte, nesse processo de apoio aos clientes, a pessoa vai falar, nossa, mas eu vou ser uma cobaia, então, quer dizer... Como é que eu vou sair do nada? Não, porque nós temos parceiros, tá? Então, por exemplo, a pessoa que fala, eu quero automatizar o meu sistema de limpeza das telas. Nós trabalhamos com parceiros, por exemplo, que fabricam o equipamento e temos uma parceria com a Renco na formulação dos solventes, tá? Então, nós já partimos não estamos partindo do zero, tá? Nós temos o quê? Empresas que já têm, às vezes, uma experiência e que vão nos trabalhar junto conosco para resolver os problemas dos clientes. E mesmo, por exemplo, nós temos fabricantes de tintas internacionais, fabricantes de impressoras, né, a Time, por exemplo, que trabalham junto conosco para desenvolver soluções novas que muitas vezes pode ser que em algum país já exista alguma coisa parecida. Então, para implantar aqui no Brasil, não vai ser dar um tiro no escuro. Nós já vamos ter um caminho, vamos ter uma experiência prévia, né? Já para seguir. Eu entendi. Ou seja, então, por exemplo, vocês não fabricam as máquinas, mas, por exemplo, se eu quiser uma máquina de ponta, uma máquina... que está presente no mundo inteiro, vocês representam essas máquinas aqui no Brasil e não só representam a máquina, vocês fazem a coisa funcionar, porque a máquina, você já tem a máquina, tem toda a tecnologia dos químicos, e se precisar, por exemplo, de solventes, como Renco, né, que você falou? Renco. Como da Renco, a gente pode estar utilizando. Então, não é um tubo de ensaio, né? São coisas, já experiências de outros representantes e outros casos que vocês estão trazendo para cá. É isso que eu entendi bem? Eu tenho, por exemplo, só uma coisa assim, que hoje em dia, aqui no Brasil, como é que as pessoas fazem? Vão imprimir em várias cores, eles acertam o registro da máquina, né, para que a próxima cor
caia sempre na mesma posição. Mas já existem impressoras serigráficas que têm um controle óptico que a mesa com substrato micrometricamente vai se ajustar, ou a tela vai se ajustar à impressão que já foi feita embaixo, não sempre na mesma posição. Tá? Então, digamos assim, é como se fosse uma correção micrométrica para cada impresso. Então, isso garante, por exemplo, o registro de cores, o encaixe das cores diferentes, muito melhor do que qualquer coisa que exista feito do sistema tradicional. É a serigrafia que eu falo. Nós estamos no século XXI, né? 2020 hoje, mas a serigrafia não é mais aquilo que se fazia em 1980. Tá? Existe muita coisa nova, muita coisa para o futuro. E nós estamos à disposição, estamos trabalhando para estarmos sempre na ponta do progresso, estarmos sempre o mais atualizados possíveis e trazer isso para os nossos clientes e parceiros. Maravilha. Tem aqui uma pergunta do Vanderlei, ele está perguntando se vocês vão participar da Febratex do ano que vem. É isso? Ele falou que é uma feira que tem esses equipamentos, e também só para a indústria têxtil e tal. Vocês vão participar? A Gabela participa de várias feiras, da área de serigrafia e de aplicações industriais. Então, a Febratex é uma feira do mercado têxtil. Então, sim, nós participamos para apoiar toda a parte de decoração. Assim como também participamos de feiras de calçados, feiras gráficas, tá? Então, a Febratex, sim, estaremos participando na versão agora de 2021, que vai ocorrer em Blumenau. Maravilha. E deixa eu te falar uma coisa. Como é que eu posso, então... eu já estou melhorando aqui no meu conhecimento de serigrafia, graças a essas conversas que a gente está tendo, viu? Mas como é que eu posso segmentar o mercado de serigrafia, então? Tem um jeito, assim, prático de eu dividir o mercado da serigrafia? Quais seriam esses mercados, assim? Olha, eu poderia dividir em alguns segmentos, ok? Eu tenho um segmento têxtil, que é bastante conhecido. Eu posso ter um segmento de vidros, que nós já citamos. Eu posso ter um segmento de comunicação visual, na impressão, na fabricação de banners, daqueles PDVs, aqueles displays de ponto de venda. Ok? Propaganda de ponto de ônibus ou de relógios de rua. Eu posso ter um mercado que seria um mercado acabamento gráfico, onde eu vou fazer um verniz de ultravioleta, um de alto brilho, um verniz fosco. Eu tenho impresso de cartões de segurança. Então, eu preciso colocar algum tipo de cor especial ou cor de segurança numa nota de real, ok? Cartões de crédito. Tem o mercado transfer, brindes. Quer dizer, não existe mais a empresa de serigrafia. Existem, sim, empresas que utilizam a técnica da serigrafia dentro do seu processo. Maravilha. O Eduardo está comentando aqui que quando é que vocês vão falar de brindes? Ou seja, parece um ramo, vai de tudo, né? De caneta, a caneca, que eu vi sua caneca. Eu vi essa caneca da Gabi aqui, me deu vontade de ter uma, viu? Tá bonita essa caneca. Saúde. Vamos falar de brindes, então, numa próxima vez? Vamos tentar? Podemos falar. E, de novo, legal. isso ilustra o quê? A versatilidade da serigrafia. Eu posso imprimir em qualquer material, qualquer forma, qualquer tamanho, controlar o depósito de tinta. E uma coisa interessante, tanto para brinde quanto para têxtil ou calçados. Eu consigo fazer impressão direta no material. Eu posso fazer a impressão indireta por transfer. Quer dizer, eu imprimo o material e depois eu transfiro essa tinta para a peça. Ou eu posso usar o e-molde. Quer dizer, eu imprimo num transfer e esse transfer entra dentro da máquina de injetora. Olha que bacana isso, que bacana. Muito legal. Gente, olha, eu poderia ficar aqui conversando com vocês o período todo, por horas aqui, porque realmente é bastante interessante. Se vocês puderem me mandar, então, essas fotos, alguma ilustração, para poder a gente colocar aqui, para ficar até mais visual para o pessoal que está assistindo e para mim mesmo. Mas eu queria ouvir de vocês, queria começar pelo Eber. Eber, mais uma vez, obrigado por ter vindo aí falar com a gente, né? Podemos esperar novidades da HB aí pelos próximos meses, de lançamento, alguma coisa assim, não?
Olha, só para dar um pequeno spoiler, né? Aham. Nós estamos trabalhando assim na parte têxtil em emulsões de ultra resistência, onde não precisa mais usar um catalisador ou um endurecedor. Mas por enquanto vamos deixar só por aqui, tá? Poxa vida. Só deu um gostinho no. Não precisa o catalisador e endurecedor. Olha que É legal isso. menos produtos químicos do processo, Aham. mais resistência e uma reutilização muito mais simplificada. Só dando de novo, um tempero a Olha mais. que bacana. Que bacana. E você tem quanto tempo de experiência em serigrafia, Eber? Ainda dá para falar ou já está passando do tempo já? Bom, na verdade, É. a HB, todo mundo, acho que a maioria das pessoas conhece o Sr. Hélio, né, que foi o fundador, Aham. e eu e o Tarsi somos a segunda geração. Sei. Então, eu posso dizer o seguinte, que a primeira vez que eu vi uma tela de serigrafia confunde-se com a primeira vez que eu vi uma mamadeira, tá? Isso eu nem sei quando foi a primeira vez que eu já Olha vi só. a É. serigrafia, tá? Mas Que eu estou legal. na HB desde aproximadamente 1986, 88. Olha só. Então, eu queria fazer uma pergunta para os dois aí. Começando pelo Eber, depois o Tarsis para encerrar aqui a nossa live. Como é que é trabalhar numa empresa que se confunde com a história da serigrafia no Brasil? Deve ser bem bacana, né? Como é que é? Eu acho que ficou assim meio que impresso, né, no nosso DNA, na nossa personalidade, esse que você falou, desenvolvimento da serigrafia no Brasil. Então, desde o princípio, a HB sempre trouxe aquilo que havia na época de mais moderno. Por exemplo, antigamente se usava um sensibilizador bicromato, que é uma coisa perigosa, poluente. Já nos anos 70, a HB começou a vender o que a gente chama de diazo. Tá? Os primeiros removedores de emulsão também, a HB que foi que introduziu emulsões de dupla cura, emulsões pré-sensibilizadas, né? Então, eu acho que esse espírito de pioneirismo que havia no começo continua até hoje, tá? Nós estamos sempre à frente, às vezes, da necessidade do nosso mercado aqui brasileiro. Olha só. E para você, Tarsis, você também tem 200 anos de serigrafia, né? Eu também não posso afirmar qual foi a primeira lembrança de serigrafia, mas eu reforço esse desafio que é para nós no dia a dia de antever as necessidades do mercado. Uhum. Quer dizer, muitas vezes o cliente nem imagina que ele tem um problema, ou que aquele processo que às vezes para ele não representa muita variação, ele não sabe que tem uma solução. Uhum. Então nós estamos sempre procurando o quê? Entender a necessidade do mercado e sempre trazer soluções. Ou seja, um desafio e ao mesmo tempo isso nos gera uma garra e uma honra bastante grande. Bacana, que bacana. Ó, quando for esse lançamento que vocês estão falando aí, me chama para a gente conversar sobre ele, hein? Por favor, hein? Olha, pode ter certeza, Prometido. porque isso vai ser uma coisa que vai chamar bastante atenção, tá? Muitas já estamos assim em fase com alguns clientes já utilizando, o produto já está finalizado, agora é só um trabalho de divulgação e pode ter certeza, a hora que as pessoas ouvirem falar disso vai ser uma grande novidade no mercado. Que maravilha, que maravilha. Gente, muito obrigado. Agradeço o pessoal que está aí assistindo a nossa live. Se vocês quiserem dar dicas de próximos temas, sugestões do que abordar e coisas do gênero, está aberto aqui para gente discutir. E mais uma vez, obrigado aí, Eber e Tarsis, por essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre serigrafia. Eu agradeço a todos pela atenção e a você por essa oportunidade e por essa curiosidade para ajudar o nosso mercado serigráfico. Super obrigado. Tá bem. Também agradeço aos que estão nos assistindo ao vivo e aos muitos que depois nos assistirão aí. Provavelmente esse vídeo vai estar disponível, né, gravado. Vamos sim. Espero que todos possam compartilhar comigo assim desse desejo, desse interesse, né, de sempre
fazer uma coisa melhor, melhorar, estar sempre à frente daquilo que nós já fazemos hoje, né? A gente sempre pode aprender alguma coisa e fazer de uma maneira diferente. É isso aí. Muito obrigado, viu, gente? Até a próxima, então. Um abraço. Obrigado, a todos. tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.